Eu tenho dito repetidas vezes que as pessoas podem usar drogas para viver e que a morte pode ser um acidente de percurso. Nesse sentido, parece que a droga não tem importância, mas tem. Foi o produto psicoativo que permitiu que os novos humanos ultrapassassem aquele período inaugural do sofrimento pelo reconhecimento da sua finitude. Mas eu acho que a gente precisa pensar também nos produtos psicoativos de um modo específico. Eu creio que é necessário que todos da saúde, do social, os que lidam com pessoas em situação de rua, os que trabalham em hospitais, os professores, os policiais, os psicólogos, todos nós, pais e mães, por que não dizer também, precisamos compreender o mínimo sobre os produtos psicoativos. E eu diria que, de modo simples, os psicoativos pertencem a 3 famílias. Ou eles estimulam o sistema nervoso central, isto é, a pessoa quando usa tem uma excitação, a relação do produto com o organismo produz uma certa excitação, que é de complexa explicação que eu não vou entrar aqui. Ou o produto pertence a uma segunda família, dos que deprimem, dos que rebaixam, dos que levam o psiquismo, eu diria, para baixo, sedam as pessoas. E uma terceira família, e é a última, aquelas substâncias que desorganizam o sistema nervoso central no seu funcionamento. Por exemplo, ácido lisérgico, saia branca, trombeta, cogumelos alucinógenos. Então, são essas 3 categorias. Portanto, são 3 famílias. Família 1, estimulantes. Família 2, depressores. Família 3, desorganizadores, que já se chamou de alucinógenos, mas que não são verdadeiramente produtores de alucinação. Por quê? Porque eles modificam o funcionamento do sistema nervoso central, mas é necessário um estímulo para que a pessoa tenha uma alteração, aspas, pseudo-alucinada daquele estímulo. Por exemplo, sob efeito de ácido lisérgico, alguém pode dizer que, em lugar de ouvir o som, de que ele vê o som, ou que ele ouve a luz. Então, há uma modificação na fisiologia do sistema nervoso central e, portanto, da percepção. Isto dizendo respeito às famílias. Agora, interessante é que numa mesma família você pode ter uma pessoa assim, outra assado. No real da vida é deste modo. Então, você pode ter, dentre os estimulantes, produtos que são capazes de fazer rapidamente uma dependência ou de fazer rapidamente a morte. Outros estimulantes, do mesmo grupo, da mesma família, não são capazes de produzir grandes dependências e muito menos a morte. Quer um exemplo? A cocaína é um estimulante. A cafeína é um estimulante. A teobromina do cacau é um estimulante. A cocaína produz rapidamente uma dependência para as pessoas que têm um dispositivo orgânico para isso e podem matar com muita facilidade também por parada cardiorrespiratória. A cafeína pertence à mesma família dos estimulantes. Quando foi que a cafeína matou alguém? Quando foi que a teobromina matou alguém? Quer dizer, a capacidade da cafeína produzir dependência é infinitamente menor do que a capacidade, eu diria, talvez, do seu primo carnal, pertence à sua família, que é a cocaína. Quer dizer, nós precisamos pensar, então, que na mesma família, as drogas não têm os mesmos potenciais, as mesmas possibilidades. E isto vale para os depressores. Você tem, por exemplo, um depressor do sistema nervoso central, que é a heroína, parente próxima da morfina, que tem como familiar também o diazepam, o Valium. Ninguém sabe de morte à toa, aspas, pelo Valium, mas nós sabemos que a heroína e a codeína e a morfina são capazes de produzir rapidamente dependências e matar pessoas por superdosagens. Por último,
Os ácidos da vida, os cogumelos, não são capazes de produzir dependência química e muito menos de produzir morte por intoxicação. As mortes causadas pelos alucinógenos, pelos pseudo-alucinógenos, pelos desorganizadores, em geral, é por acidente. Precisamos saber isto para cuidar das pessoas que usam produtos psicoativos.